Oi, gente, tudo bem? Agora a gente já está aparecendo. Bom, espero que as pessoas também já consigam ver os quatro agora. Joia. Se alguém puder comentar aí, tá tudo certo? Sim, Estão vendo? certo. Tô vendo. Legal. Bom, queria então começar dizendo boa noite a todos, aos três que estão aqui, a quem está assistindo e a quem vai assistir depois a gravação, né? Bom, eu queria começar com algumas palavras de agradecimento. Primeiro, agradecer a Natália Agra e a Fabiano Calisto, dois grandes poetas e que são os editores da Corsário Satã, que publica o livro. A Natália me disse hoje que o livro é o 13º da Corsário, gostei do número, achei muito simbólico. E queria agradecer também ao Gabriel Pedrosa, que fez todo o design do livro, todo o projeto editorial do livro. E ele acertou logo de primeira, assim, a gente quase que o que ficou é a primeira versão que ele mandou. Queria agradecer também ao professor Gustavo Silveira Ribeiro, da UFMG, que teve a gentileza, teve a gentileza de escrever a orelha do livro, e foi uma alegria, muito obrigado, professor. E também ao Caio César Esteves de Souza, que é doutor lá pela USP e está agora fazendo doutorado em Harvard, que escreveu o pós-fácil do livro. Muito obrigado também, Caio. Deixa eu ver. Bom, avisar também que a pré-venda vai até o dia 1º, que é sábado que vem. Então, o livro está com frete grátis para todo o Brasil, custa R$ 36,90. E é muito importante que quem se interessa por poesia, se interessa por aquilo que eu faço, se interessa pela editora, compre antes do dia 1º, porque essa pré-venda, essas vendas desse mês vão bancar 100% da publicação depois. Então, é realmente muito importante isso. No finalzinho eu falo disso de novo. E quem quiser comprar e ainda não comprou, pode entrar no site da editora Corsário Satã, só pôr no Google Editora Corsário Satã, entrar e lá já está na página de entrada, na abertura, o meu livro. Ou quem não se sente muito bem fazendo compras online pode me pedir a conta do editor e pode fazer transferência direto para o editor. E aí é só me mandar um inbox, me mandar ou mandar para a página de Facebook da Corsário, que a gente passa a conta. Bom, e agora eu queria agradecer aos três que estão aqui, né? Muito obrigado, Diogo Cardoso, Prisca Agostoni e Simone Brantes. É uma alegria realmente estar com os três aqui, porque são os três casos, são casos de obras que eu conheci primeiro e depois conheci as pessoas por trás. Então, já comecei admirando as obras, assim. A Prisca, eu me lembro de me falarem, nossa, uma poeta que escreve em várias línguas, no original, se traduz nessas línguas, uma coisa incrível. Depois fui realmente conhecer, ainda não conheço pessoalmente, é fantástico. Diogo eu conheci, vi o Diogo num curso da Casa das Rosas, ele fez alguns comentários muito interessantes numa aula, a gente não os conhecia, fiquei com aquilo na cabeça. E depois, num Vozes e Versos do Tarso de Melo, do Heitor Ferraz, eu cheguei esse dia atrasado, eu me lembro até hoje, cheguei no meio da leitura do Diogo e era um poema fantástico que eu nunca esqueço, assim, né? E a Simone eu conheci a obra na época do Jabuti, foi 2017, Simone? Acho que 2017, né? Do Quase Todas as Noites. Fiquei, fiquei ali em choque com aquele livro, passei para todo mundo e depois a gente se conheceu. Então, toda essa história para dizer que é realmente uma alegria, eu não falo só da boca para fora, né? É uma alegria os três, estar com os três aqui. E agora, só para quem ainda não leu algo dos três, eu vou ler rapidamente as três mini bios, para ficar uma coisa mais sistematizada, e depois a gente passa para a conversa, para não ficar me alongando aqui. Bom, o Diogo Cardoso, ele é mestre em filosofia pelo IEB, na USP. Ele publicou Sem Lugar à Voz, pela Dobradura, em 2016, e a Plaquete Paisagens e Pântanos, pela Babum, em 2019. Ele tem publicações na internet, em revistas virtuais e impressas, e participou da antologia Subúrbios da Caneta, pela Dobradura, em 2014, e a antologia Primata, pela Primata, em 2018.
A Prisca Gustoni, ela nasceu na Suíça e mora no Brasil desde a eleição do presidente Lula. Ela é poeta, tradutora e docente de literatura italiana e comparada na Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalha com a língua italiana, a francesa, a portuguesa, as e vindas, né? E está com 2 livros de poesia no prelo, na Itália e no Brasil. Né? No Brasil, pela editora Quelônio. E está traduzindo para o português poetas suíças, e é um trabalho muito interessante. E a Simone Brantes publicou 3 livros, Pastilhas Brancas, No Caminho de Swan e Quase Todas as Noites. Esse é o último que recebeu o Jabuti em 2017. E autora do volume dedicado à poeta Rosa Ausländer, na coleção Cirandas de Poesia, na EduEG e a editora da UFPR em 2019. Publicou traduções, né? E participou da antologia Poesia Andando, 13 poetas no Brasil, e também da Roteiros da Poesia Brasileira, anos 90. Bom, acho que eu já falei demais aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, um último aviso. Como quem está assistindo provavelmente ainda não leu o livro, a gente vai ler alguns poemas no decorrer da conversa, mas, enfim, isso vai acontecendo, vocês vão... Só para vocês não ficarem muito, às vezes, por fora de uma coisa específica que está sendo conversada. E, bom, eu acho que é isso que eu precisava falar antes. E acho que a gente pode começar, assim, quem poderia... Ah, também não falei para quem está assistindo que a ideia é que seja uma conversa mesmo, não é uma mesa acadêmica, nem... A gente vai conversar, trocar impressões, então a ideia é mais ou menos essa. Aí não sei quem poderia começar. Bom, então eu começo. Bom, tá me ouvindo direitinho? Sim. Bem, inicialmente, o prazer de dizer para vocês que estar aqui, né, mesmo que de forma muito estranha, ainda a gente não, eu pelo menos não me acostumei ainda com essa presença em ausência, mas por outro lado, se é que a gente tem que tentar ver o lado positivo, quase não tem sobrado lado positivo nenhum, mas é que essa situação a qual nós estamos obrigados, né, de alguma forma a viver, nos permite também criar momentos como esses, e particularmente para quem, como eu, não vive em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, né, onde geralmente acontecem com muita frequência esses encontros, esses lançamentos, eu sempre recebo esses momentos com uma defasagem de alguns dias ou algumas semanas, né? Então, esse é um lado muito prazeroso, né, dentro da catástrofe nossa cotidiana. Então, eu queria realmente reiterar o prazer de estar aqui, a alegria de poder dividir esse momento com pessoas que eu admiro muito, com trajetórias diferentes e que eu admiro muito, que me alimentam muito também. Não só a escrita e a leitura, mas também a esperança do nosso caminhar, né? A alegria de estar aqui por uma ocasião como essa se dá também em função do prazer que eu tenho, eu agora falo como uma veterana, gente, mas é porque eu descobri a obra do Mateus há 2 anos, eu acho, que a gente conversa, Mateus, uns 2 anos mais ou menos, através de posts do Facebook, inicialmente, em que eu li poemas seus, várias revistas, né? Esse trabalho maravilhoso que muitas revistas estão fazendo, vem fazendo, né? As muitas revistas digitais e os blogs que temos hoje no Brasil, o seu próprio que você alimenta, né, Matheus? Então, isso permite também que a gente se aproxime com obras em construção, como a que a gente está construindo, mas às vezes de pessoas que você não conhece pessoalmente, né? No meu caso, isso é muito comum, porque vivo em Juiz de Fora, que é uma cidade de uma tradição poética muito rica, até pela proximidade com o Rio, mas que em termos geográficos, se você tem uma vida, um cotidiano aqui de trabalho, isso te impede um pouco uma frequentação, digamos, cotidiana. É uma alegria muito grande poder estar no momento que sai seu terceiro livro, ou está para sair seu terceiro livro, né? Por ter acompanhado um pouquinho a trajetória, assim, de forma um pouco picada, e também como tradutor, né? É algo que tem me chamado muita atenção também, sua trajetória como tradutor, com a idade que você tem, né? Essa
que eu queria dizer como veterana, quer dizer, você tem uma idade muito, você é muito jovem, e você já faz mostra de um caminho muito firme nos dois campos, né? O da tradução, trazendo vozes que são vozes fundamentais, né, da tradição da lírica de língua alemã, particularmente me refiro a Bachmann, né? Eu trouxe também para só para lembrar que fui uma das felizes que conseguiu a sua publicação, a tradução da Bachmann, né, pela Demônio Negro, e também como poeta, claro, né? Então, é particularmente emocionante, assim. E eu gostaria de acrescentar que é particularmente bonito ver isso acontecer no momento que a gente vive, né? Sem me alongar excessivamente sobre questões que todos nós sabemos, mas eu confesso, pessoalmente, sim, tem sido um momento, por um lado, muito difícil, mas por outro, muito intenso e muito bonito, porque muita gente está fazendo, apesar de, né? Você mesmo citou o Fabiano Calisto e a Natália Agra, né, seus editores, eu gostaria de cumprimentar. Eu tenho acompanhado também o que eles vêm fazendo como autores e como editores. Então, é um sopro muito grande, assim, é um alento que a gente tem quando vê pessoas, poetas que a gente admira, fazendo apesar de tudo, né? E me parece que está sendo um momento particularmente vivo nesse sentido, né? Onde há uma certa urgência da gente se expressar, publicar dentro do possível, partilhar, né? Até para a gente se sentir menos sozinho em termos políticos, mas particularmente agora somos isolados, inclusive fisicamente, né? Então, são várias condições que vêm se sobrepondo no Brasil, particularmente complexas, né? Para quem pensa o contemporâneo, para quem pensa o nosso tempo, né? Então, Matheus, eu tenho muita alegria de estar aqui e eu queria, na verdade, começar. Bom, algumas impressões sobre a leitura. Na verdade, já saíram algumas resenhas, né? Algumas apresentações que você já divulgou, então não vou fazer aqui um trabalho crítico, até porque nossa ideia é partilhar impressões e conversarmos, né? Mas eu posso dizer que a impressão que eu tive, assim, nas várias leituras que eu fiz do seu trabalho, do livro que está se apresentando hoje, é de é uma etapa diferente dos livros anteriores, né? Me parece que há uma complexificação maior em termos de linguagem, há uma tentativa formal também, né, de você sair um pouco do seu caminho anterior, que é interessante, porque me parece revelar também uma inquietação estética, né, dentro do campo da linguagem, mesmo que é o nosso, né, enquanto poetas, de você não reiterar caminhos já trilhados, o que sempre me parece particularmente um sintoma de saúde, né, para um poeta, principalmente na sua idade, né, se o querer experimentar, o querer, na sua, assim, na minha, mas você é jovem, assim, né, repito isso porque é algo que me chama atenção, e como você, muitos, né, e com essa ousadia, com essa curiosidade, com essa vontade que eu acho ela extremamente importante de experimentar, né, e você faz isso nesse livro, essa experimentação, inclusive na linguagem, ao mesmo tempo tocando assuntos que não são simples, assim, assuntos bastante, ousaria dizer que assuntos aqueles existenciais, assim, né? A ausência de Deus, que não é, assim, é um ponto muito não fácil de se abordar na poesia e ao qual muitos poetas chegam tardiamente. Aqui eu gostaria de trazer uma lembrança que eu tive quando li seu texto, ligado à minha tradição, que é a italiana, né? Mas nós temos um dos maiores poetas da lírica italiana do século passado, que é o Caproni. Ele chega, acho que o último livro dele, salvo engano, o último livro em vida que ele publicou é um livro no qual ele vai esgarçando a linguagem quase que ao nada, e é um livro que questiona profundamente essa ausência de Deus. Inclusive a Gamba escreveu um prefácio para esse livro, na edição brasileira. Então, assim, publicada pela UFSC. Então, eu vejo isso no seu livro, né? Essa tentativa também de abordar, não de abordar, de falar sobre essa ausência de Deus. Eu achei ousado, assim, interessante, né? Você tocar esse ponto. Então, são temas muito, muito centrais, né? À existência
E então é isso que eu queria dizer de início. Me parece que é um livro que marca um pouco uma virada assim no seu percurso, tanto pela abordagem da linguagem e paralelamente pela, eu diria, ousadia ou pela coragem, talvez melhor, de encarar alguns temas que são temas complexos, densos, existencialmente falando, né? Que não são leves. E depois a gente volta, porque também não quero, né, até para ver quais elementos às vezes você aborda até para poder sair um pouco desse peso existencial, né, do tema. Há umas saídas ali interessantes e alguns impasses. Mas enfim, esse é meu ponto de partida e estou muito feliz e não só por estar aqui, mas pelo que vem. E eu espero que os colegas da mesa aí os amigos que estão nos vendo também terão essa alegria. Não é um livro fácil, não é um livro leve, mas quem faria livros leves hoje no Brasil? Então, também é uma pergunta que a gente pode jogar para quem está nos olhando. Não sei agora como é que fica a situação. Você quer comentar, Matheus? Talvez assim, ou deixo a palavra para o Diogo? Eu acho que, por enquanto, eu falei muito no começo, por Tá enquanto vocês bom. falam e depois eu volto. Bom, Acho que o Diogo, né, levantou o Então eu dedo. venho aqui na... Sim, levantei o dedinho. Eu vou aqui na sequência. Queria agradecer primeiramente o Matheus pelo convite. E estão me ouvindo? Sim. Gostaria de agradecer o Matheus pelo convite e para a participação de live eu sou bem resistente, mas como foi o Matheus que me convidou e eu falo publicamente aqui, eu não soube dizer não, né? Mesmo pelo de conhecer o trabalho dele, que eu admiro imensamente, tanto quanto eu conheci o Matheus na tradução, justamente por essa coletânea que a Prisca apresentou. E já fiquei muito admirado, fiquei curioso em saber quem é. E pouco tempo depois, a gente fez esse curso que ele mencionou, nos encontramos lá na Tapera, nessa leitura, e eu tive acesso ao livro dele, né, o Máquina de Carregar Nadas, que já me impressionou absolutamente, assim, que tanto na tradução, a Prisca mencionou isso, tanto na tradução quanto na criação dele, já tem uma coisa muito madura e assustador depois quando você o conhece saber da idade dele, né? Essa, essa a maneira rigorosa que ele lida com a linguagem. E particularmente nesse livro, de fato eu concordo com a Prisca, né, quando ela fala dessa passagem dos livros anteriores para esse livro, é de uma ousadia incrível, né, o que o Matheus propõe aqui, e me chamou a atenção que é um livro que coloca questões e também se coloca em questão, né, de lidar com os elementos que ele apresenta, né, do país, o corpo e o próprio poema. E essas maneiras se conjugam de uma forma muito interessante, que a maneira que o Matheus divide o livro, né, a divisão de sessões são colocadas de lado, né, e não cortando os poemas, porque claro, ele tem essa ideia de um poema contínuo, mas ao mesmo tempo ele tem umas variações que para mim me deu a impressão que tem um certo minimalismo nessa variação, não na escrita. E as epígrafes apresenta muito bem, dá muito bem o tom do que ele produz, né? E a maneira com que ele dialoga com isso, ele resolve muito bem questão de linguagem, ainda que questionando tanto a linguagem, quanto o país, quanto o corpo, quanto a terra. E essas modulações me chamam muito a atenção, da maneira que vai organizando, a maneira que os poemas vai quebrando, mas sempre tem um contínuo, né? É como se ele começasse a apresentar os elementos na primeira parte
e isso vai se desdobrando, e não necessariamente eles são cindidos, né? Essa conjugação me pareceu interessante. E uma coisa que me chamou bastante atenção, né, a maneira que o Mateus vai trabalhando os verbos desse livro, né? Num país, tempo, corpo, amor, que houve há ou há de ser, né? Sempre essas temporalidades sendo trabalhadas ao mesmo tempo, né? O que me dá a impressão de uma quebra aí de relação de sujeito-objeto. Ele consegue fazer um trabalho ali com a linguagem, com as reiterações, com a repetição de palavra no começo e no fim do verso, que cerca de uma maneira que quebra essa relação, né? E de repente todas essas questões que ele está problematizando, elas se conjugam, e elas se conjugam de uma maneira interessantíssima, né? E me dá e tem uma coisa bonita nisso, é que eu vejo uma utopia no seu livro, Mateus, apesar das questões que você coloca, da ausência de Deus, dessas presenças que são evocadas, mas pela ausência, né? E sempre uma promessa, uma busca, uma procura, que isso eu sinto falta na poesia contemporânea, que tem muitos questionamentos, mas eu não vislumbro nelas uma utopia. E apesar da complexidade que você traz, das questões que você coloca, que de fato são extremamente complexas, não são leves, mas aponta para uma utopia. E essa utopia, eu tenho a impressão da maneira que você trabalha também, ela está ancorada num desejo, né? Não exatamente um desejo concreto, claro, mas que eu acho que é urgente, evocar os desejos, o que a gente deseja, que país a gente deseja, que amores a gente deseja, que corpos a gente deseja, que terra que a gente deseja. Então essa utopia, para mim, é a grande força do seu livro, e você trouxe de uma forma muito interessante, muito rica, e com um trabalho de linguagem primoroso. Assim. Tem mais coisas para dizer, tem muito aqui que eu separei, mas eu acho que para começar a conversa, eu acho que dá para ficar por aqui por enquanto. Agora sou eu? Sim, Simone. Bom, então, começar por onde eu devo começar, pelos agradecimentos, né? Muito obrigada, Mateus. O convite foi super bem e amorosamente recebido, né? De novo, é isso que você falou, né? Eu me lembro de uma vez em que eu disse para alguém, num lançamento de livros, que eu estava escrevendo, na verdade, era sobre a poesia do Caio Meira. É um ensaio bem longo que eu escrevi sobre a poesia dele, e aí a pessoa me perguntou, mas como? Você é muito amiga dele, como é que você vai escrever sobre a poesia dele, né? Mas tem uma coisa que vem antes, né? A poesia que foi caminho para a amizade. Então, para mim, isso não é um impedimento nenhum. E com a gente foi a mesma coisa, né? Você me convidou para publicar, né, no Rio do Manifesto, e depois foi uma, assim, eu estava em Paraty, né, na Flip, foi exatamente a Flip em que eu conheci a Prisca, e encontrei um outro Caio, que é o Caio Paz, que eu apresentei para você, e ele me falou, acabei de comprar um livro na Sete Letras, estou amando o livro aí de um Mateus. E aí, então tá, é o Mateus que eu conheço. E aí, te falei, você me mandou o livro e foi uma grande descoberta, né? A descoberta da sua poesia que a gente acabou se aproximando, né? E foi, nossa, uma coisa maravilhosa. Em seguida, eu queria agradecer aos dois corsários, né? A Natália e o Fabiano. E é isso, quer dizer, agradecer também por essa possibilidade de estar aqui com a Prisca, de estar aqui com o Diogo falando sobre o seu livro. Eu tinha muito pouco tempo, né, para pensar, assim, para ler o livro e para participar da mesa, né?
E aí, como sempre, eu sempre faço umas coisas meio malucas, assim, porque eu falei, não, eu tenho que ler todos, eu tenho que ler os outros dois, e então só depois eu vou ler o novo livro do Mateus. Mas foi maravilhoso, assim, né? Porque eu fiquei com muita vontade, como eu já te falei, eu fiquei com muita vontade de escrever sobre os três, né? E é claro que o que me deu essa vontade também é isso que a Prisca fala, né? Essa transformação, né? Parece que tem uma quebra aí muito grande, né? Uma passagem assim muito radical dos primeiros livros para esse terceiro livro. E eu nem estou falando dos seus primeiros que eu não conheço, né? Que eu acho que você considera livros de juventude. Na verdade, nesse livro aqui, você publicou apenas alguns, né? Você fez uma seleção. Mas aí eu anotei algumas coisas, né? Assim, que são coisas que eu gostaria de perseguir depois num texto. Assim, não sei, não prometo, mas tenho realmente muita vontade de escrever, né? O que me chamou imediatamente a atenção, né, quando lendo o teu último livro, foi o modo como ele começa, né? Porque ele começa já começado, né? Tem ali no livro um começo que não está dentro do livro, né? Isso é alguma coisa bem característica dele, porque na verdade nunca há um começo, né? A gente já está sempre lançado nessa leitura. Eu não sei se em alguns, eu acho que em algum desses seus 3 livros você tem uma imagem que é da a caça, o caçador que é a própria caça, né? Então, assim, o leitor também é esse caçador que é a própria caça. Ele está sempre lançado, né? E então, assim, é uma experiência de descentramento muito grande, né? Que eu acho que é essa experiência que a Prisca falou da complexidade dessa linguagem. E isso, para mim, ele se articula, né, com alguma coisa, uma outra coisa que eu vejo no livro é que ele está sempre te jogando para dentro e para fora de alguma coisa, né? Ele está sempre te jogando para dentro da poesia e ele está sempre te jogando para um fora da poesia. Ele está sempre te jogando para um dentro, que é o amor, e para um fora, que eu acho que de alguma forma é nomeado como violência, ou como uma indiferença à violência, ou com uma incapacidade de se colocar no lugar de uma alteridade, né? Que é uma outra classe social, né? Um dentro que é a memória e um fora que é o esquecimento, e aí, reencontrando as palavras da Prisca, né? Um dentro que é uma transcendência e um fora que é uma ausência de transcendência, né? Um dentro que é não Deus, mas qualquer Deus, algum Deus, né? E um fora que é a inexistência completa desse Deus, né? E a outra coisa que eu vejo nesse começo sem começo, né? Assim, o livro começa com um sinal de pontuação, né? É que esse começo que não está no livro são os seus outros livros, né? E aí eu acho que ele tem uma coisa impressionante, né, em relação ao Máquina, em relação ao Poemas em Torno do Chão, é porque, principalmente o Máquina, né, ele se organiza em torno de polaridades, né? Então tem a polaridade, por exemplo, entre o peito, né, e a mente, né? Eu já te falei que 2 poetas que o livro... Assim, tem 2 vozes que percorrem, para mim, né, o Máquina, que é a voz do João Cabral e a voz da Cecília Meirelles, né? O Mateus é um poeta tão sui generis que ele consegue conjugar aquilo que é impossível de conjugar, né? De um lado, o Cabral, de outro lado, a voz da Cecília Meirelles, né? E tem essa polaridade, que é a polaridade do homem, de um lado, que é esse ser que não tem ser, porque ele se confunde com nada na medida em que ele não dura, né? Ele não tem eternidade, e nesse sentido ele nem foi, nem será, nem é, né? Assim, é um nada absoluto, e de outros objetos, né? Isso é impressionante como no Máquina você tem objetos e objetos e objetos, né? Mesa, geladeira,
cadeira, cama, ferramentas, né? E os animais, né? E aí, o que eu acho é que, mesmo que seja à noite, ele implode essas polaridades. Não existe mais a possibilidade de estar aqui ou de estar ali, né? E o que eu via também um pouco no Máquina, e aí a Prisca falou que o Mesmo que Seja à Noite é um livro que tem um peso, né? E ao mesmo tempo eu vejo que o Máquina é mais pesado do que ele, porque o Máquina ele tem uma melancolia, que é uma melancolia meio metafísica, né? Porque na medida em que você conserva as polaridades, é como se você garantisse alguma coisa que não é a sua situação, a situação humana, né? Então, acho que esse livro, eu acho um livro impressionante, o seu último livro, porque ele destrói a máquina. Aliás, tem essa imagem da máquina desmontada no mesmo que seja à noite, né? Então é isso. É como se, para mim, é como se você caísse na matéria, assim, caísse, pum, né? Inclusive tem uma coisa que eu não falei aqui, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o Mesmo que Seja à Noite, ele começa por uma cadência, né, a linguagem entrando progressivamente nela mesma, e ele, no final, é uma queda absoluta, né? No final, pum, né? Eu fiquei assim meio chocada assim com aquela queda. Mas é isso, você volta para o ponto de partida, né? É isso, eu acho o livro impressionante. Queria terminar contando, para não ficar tão grave assim, contar a história de uma amiga que é corretora de imóveis, e ela estava às voltas com um ator bonitão, que era um ator da Globo, procurando com ele um apartamento. E aí, num determinado momento, eles estavam juntos de carro, ele falou, eu posso passar ali na minha casa, estou aqui perto, para eu tomar um banho? E aí ela disse, claro que pode. Mas eles estavam conversando o tempo inteiro sobre o último apartamento que eles viram, né? Então, quando ele saiu do banho, ele perguntou para ela assim, o que você acha? Aí ela disse, sensacional, espetacular. E eu acho o seu livro espetacular, Matheus, é isso. Bom, queria primeiro agradecer mais uma vez, né? Depois disso eu fico até um pouco sem jeito, depois dessas falas. Mas talvez uma coisa aqui que estava passando pela minha cabeça enquanto vocês falavam e que de alguma forma une o que vocês comentaram é essa questão dos opostos como uma fixação, assim. Eu percebi depois de muito tempo como eu tenho dificuldades em lidar com o meio termo, com o quase, ou com... Então é sempre um sim ou um não, um 8 ou um 80, são polos. Só que aí acaba que, quando você lida com polos, você está fadado a não ir para frente, a ficar ali derrapando naquilo, porque você não tem como unir os dois polos, né? E eu percebo que boa parte do que eu escrevo tá nisso, nessa tentativa de unir, no reconhecer de que não se une e na angústia de não se unir aquilo, mas esses polos estão sempre ali de alguma forma, eu acho. É engraçado uma história também um pouco engraçada agora. Agora no período sanduíche, eu estava conversando com um amigo alemão e ele queria saber sobre o livro, mas não sabe português, e eu expliquei mais ou menos a estrutura do Máquina de Carregar Nadas. Aí depois que eu terminei, ele falou: Nossa, mas você tem um pensamento bíblico, Mateus. E eu acho que existe alguma coisa nesse todo nada, nessas pontas, no que é pontudo, no que é redondo, sempre os opostos, que eu acho que tem alguma coisa aí de uma linguagem que está sempre ecoando, que eu não consigo lidar com ela e fico derrapando com ela. E aí, por isso, talvez, o Mesmo que Seja à Noite é tão, na minha leitura, pelo menos, é tão metalinguístico em uma das leituras, né? Ele é uma linguagem sobre a linguagem e é uma linguagem que,
desfaz e põe em xeque a linguagem de alguma forma, eu acho, né? E talvez por isso, talvez coloque em xeque a linguagem porque a tarefa que está posta no início não se alcança, não se realiza. E aí a pessoa fica de mãos vazias. O título anterior do livro é Mãos Quase Vazias, depois eu desisti. Mas esse era o livro. E antes disso, Mãos Vazias. Depois passei para Mãos Quase Vazias. E depois, mesmo que seja à noite. Então, acho que por enquanto dá para falar isso, e a gente podia talvez ler alguns trechos, né, e alguns poemas, e conversar talvez a partir deles para o pessoal que está em casa, enfim, ficar mais a par, né? Quem poderia começar? Matheus, só antes de começar, eu queria chamar a atenção para uma coisa que a Simone falou, que é dessa junção que você faz de que ela aponta entre Cabral e Cecília, né? E passeando pelos poemas, é interessantíssimo que eu vi, você aponta bem que como eu falei, né, na epígrafe, os poetas que você coloca de tradições variadas, num espaço-tempo longuíssimo, só que no decorrer da leitura, eu fui pegando muita coisa, assim, o Cabral está presentíssimo, mas também aparece Drummond, aparece a Hilda Hilst. Eu peguei uma coisa assim que me chamou a atenção, eu fui buscar, tem um salmo ali que você cita, o Salmo 137, e e é curioso, porque não é só que você traz essas tradições para o poema, senão que você se apropria muito bem dela. Assim, é evidente que elas estão lá, assim, mas ao mesmo tempo é o Mateus conduzindo tudo isso. Não é que você pega a linguagem emprestada deles, você se apropria de uma forma que a gente sente a presença deles ali, tanto na maneira que você estrutura a sintaxe dos seus poemas, nessa quebra bem cabralina, mas ao mesmo tempo tem um poema belíssimo que me remeteu à Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, principalmente com essa coisa que a Simone falou agora do centro, né? Eu lembro do início, né, da Obscena Senhora D, né? Vi-me afastada do centro de algo que não sei dar nome. E eu acho que essa frase vai ecoando, assim, o que você traz na epígrafe do Ruth Lunada, né, que é uma história fantástica. E você se apropria muito bem dessas dicções, e elas aparecem, mas ao mesmo tempo é sua. Então, eu acho que é isso que você tinha nos livros anteriores dos polos, aqui me parece que você consegue fazer a união dos contrários e colocar essa tensão disso que está, que não está, do que era, mas do que é e ainda do que pode ser, e de uma maneira muito bacana. Eu acho que na leitura dos poemas isso vai ficar claro para quem está ouvindo a gente. Só uma última coisa que eu me lembrei, agora que vocês estavam falando disso da estrutura, para explicar para quem está em casa, o livro é como um longo poema, e ele tem 8 sessões e é um contínuo. Então, os poemas são separados só por um asterisco e é um contínuo, não tem espaço em branco entre eles, né? E aí os títulos dessas 8 sessões aparecem na margem direita, que é uma coisa que o Cabral usava, né? Se eu não me engano, é no Rio que ele usa. E se eu não me engano, ele traz isso daqueles manuais de cartografia, de viagem, né? Que ali está sendo descrita uma passagem por um rio tal, e aparece do lado direito, rio, sei lá, Capibaribe, o rio ali. Não sei o que, ela está passando pelo monte tal, aí aparece lá pequeno, lá direito, monte tal, para não quebrar a leitura. Então vem um pouco daí. Mas aí a gente conversa sobre isso depois, era só para mais ou menos quem está em casa entender essa estrutura do livro. Acho que a gente pode ler. Podia comentar uma coisa, claro, Mateus, também? Conversa. Porque senão eu vou perder o fio. Obrigada. Não, é porque eu queria retomar alguma coisa que a Simone disse, justamente, e agora o Diogo,
concordo plenamente com o fato de que no livro vejo também que há essa utopia, e era uma das questões que eu queria comentar, a presença de verbos muito no futuro, né? Reiterando, sim, mesmo quando você questiona a linguagem ou questiona as coisas dentro da linguagem, há um questionamento e logo em seguida vem um verbo no futuro, né? Como a querer contradizer de alguma forma ou de novo colocar um contraponto, melhor dizendo, né? A essa pergunta. E a Simone comentou uma coisa que realmente me fez pensar. Eu também não sinto melancolia realmente nesse livro. Eu acho que tem a ver com essa ideia de ser uma espécie de fluxo, né? E como há uma potência muito grande, que é a explosão. É exatamente essa ideia de. Você traçou um caminho muito interessante, Simone, do livro anterior para este, e realmente é como se aquilo estivesse explodindo ou implodindo esses polos, né, esses opostos. E aí a explosão é uma força, de qualquer forma, vital, né, é uma força. E por ser uma força propulsora, a gente percebe que é um livro muito forte, com uma energia muito grande. Então, de fato, não é essa melancolia que paira. Eu diria que, eu acho que ele é complexo porque há um forte teor trágico, né? Há uma tragicidade ali contida que é também propulsora da explosão, né? Mas é um fluxo, realmente. Você explicou agora, é um poema único, né? Dividido em didascálias, mas isso também contribui para esse sentimento de um fluxo, né? Que vai nos pegando e, ao mesmo tempo, vai explodindo tudo aquilo que ele toca, questionando, né? Mas era só para complementar dois pontos que eles tocaram que eram, me parecem importantes. Claro, quem poderia começar e a gente depois vai retomando as questões? A gente não poderia aproveitar que ele tem as letras, né? E aí a gente acaba. Não sei como é que cada um escolheu, mas eu me lembro que o F, a Prisca tinha escolhido, né? Alguma coisa do F, eu tinha escolhido um pouco do G, aí pode seguir essa, não sei o Diogo, né? Tá sem microfone. Eu escolhi justamente os do início. O primeiro que eu escolhi está na seção D, retoma-se o dedilhar. Aí a gente faz uma sessão agora e uma na próxima, ou, Matheus, ou a gente já leu os poemas que a gente selecionou? O que te parece? Eu acho que a gente poderia cada um ler o que selecionou e falar suas impressões sobre aquilo, depois vai o próximo, depois a gente pode falar meio que do todo, né? Não sei, Tá quem bom. vocês acham? Para que a pessoa que leu não perca muito o fio da meada do que pensou, até todo mundo ler. Então tá. Então vou começar por esse que é o poema da seção B, Retorna-se o dedilhar, e depois, em seguida, eu vou ler o da seção D, Notícias do Campo Arrastado. Tá? Então começo. Umbrosos verdes arbustos e os cães, farfalhantes os cães e seus campos de preás baleias, todos eles, farfalhante o tempo também, e até suspenso de sua roda habitual sobre arbustos. Ausente o tempo nos cães sob arbustos, sob arbustos, sob arbustos, umbrosos cães felizes, e o bicho gente olha, semi-participante, provisório e terrivelmente humano, mas quase também feliz. Aí, na sequência, eu leio esse do Notícias do Campo Arrasado, que é o da seção D. É lícito um poema onde ecoam passos de um único homem ou de sua sombra os passos? É lícito o poema de uns pés descalços, limpos, sobre um pátio ainda mais? Lícito que água ainda não convexa de toques, nem de rostos outros espelhados, que um só rosto, que essa água reste? Ecos, passos, sombras, pés descalços, toques. É lícito que haja? É lícito que haja tão rara palavra, lícito? É lícito que haja o que haver em versos como estes,
se os tiroteios furam a pele de uma mãe, de um pai, de um filho, e de um que não nasceu e não nascerá, num canto escuro qualquer deste país que nem me digno a saber, enquanto escrevo um poema sobre escrever um poema sobre um revólver calibre 38 que resolve anular o tempo, esses dois poemas me impressionaram muito, claro, vários outros, mas o final desse, principalmente, Matheus, me pareceu muito interessante porque o poeta e o poema, se tudo antes que o que vinha vindo vem construindo questões, vem construindo problemática, uma coisa que já apontava no início, mas aqui se evidencia, o poeta, o poema, a linguagem se evidencia como questão, se põe em questão, né? Disso, dentro dessas polaridades, né? Da realidade trágica que a gente está, e não é, isso é outra coisa interessante, não é uma realidade trágica que está acontecendo agora, é uma realidade trágica que vem se estendendo no decorrer dos tempos, que se repete, que se repetirá, né, brincando um pouco com essa temporalidade que você vem construindo. Nesse poema particularmente, e um mais à frente, né, que aí você vai colocar o poema, né, como questão, isso me chama muita atenção, isso se junta, aí você também coloca o poeta e a linguagem no problema. E mais para frente ainda você vai dizer, né, num outro trechinho, né, um poema, quase um poema, mas ainda um poema, algo assim que você coloca. E essas questões que você vem trazendo, na maneira que você formula, dá uma força, um arranque para o livro que faz dele uma potência, algo para se pensar desde o ponto de vista político, histórico, social, quanto de criação mesmo, essa metalinguagem que você tinha citado antes. E, curiosamente, na minha anotação aqui, que eu imprimi os poemas, quando você começa com essa palavra, né, é lícito um poema, um decoin, não teve como, eu circulei aqui e coloquei HH, né, Hilda Hilst, né, aquele polícia, é lícito me dizeres que Manã sua mulher, que fala dessas discussões que a gente comentou aqui, que você vem trazendo, que você vem se apropriando, e aqui é uma demonstração de que tem uma apropriação, tem uma referência, nem sei se proposital, estou imaginando aqui, né? Para mim se evidenciou, que me remete ao que eu conheço da Hilda Hilst, mas ao mesmo tempo não é Hilda Hilst, é o Matheus aqui trazendo as questões que o livro vem carregando, vem acumulando, vem desenrolando, e aqui, por exemplo, fica muito evidente. E no outro tem isso, né, que você vem trazendo essas imagens da caça, que é super bonita e é ambígua, né, que ao mesmo tempo que você coloca essa imagem como uma preparação de trabalhar a terra, que nem você fala das ferramentas paradas no galpão, como uma construção, né, me remete a uma coletividade, só que ao mesmo tempo essa caça é ambígua, né, porque você vai trazer questões da natureza, do depredamento, até questões mais pontuais da política, mas isso vem se desdobrando num arco histórico, político, que nunca é garantido. Eu acho que essa que é uma coisa forte que você traz aqui, ao mesmo tempo que você problematiza, teve algo que já existiu, que agora não existe, mas tem essa utopia, né? E essa utopia que vem pelo desejo, mas que ao mesmo tempo precisa ser sempre ser vigilada, né? Para que isso não se transforme nesse ciclo de sempre tem, não vai ter, e essa, enfim, mudança constante. Acho que por enquanto desses poemas que eu tenho para dizer é isso, para não me alongar muito também.
Acho que a sequência do livro é a minha, né? Tô vigiando que tem uma gata que tá querendo comer meus biscoitinhos. Ai, desculpem. Ai. A sequência que eu selecionei, o fragmento, né? Vem na parte F, né? Que é dedicada mais ao corpo, mais centrada no corpo, um corpo em diante, né? Aí eu vou propor a leitura de 2 fragmentos, hein? A cegueira do homem, que de seu corpo morno soletra o corpo morno de outro homem, os sinais, as vírgulas, discursa entre 2 bocas e recita, estático e nu, a abrasada, violenta poesia que o corpo maquina na carne. No beijo, o que há de elástico, o que há de contrito, de adivinhado, o que há de inaudito, talvez, ou quase, ou sempre, entre o dizer de bocas mudas, talvez tremelusa nos céus, seus mornos, e estrela da manhã, branda, inconstante, e nela se solucione um homem, como uma noite se soluciona em dia. Bom, essa parte do poema, ela parece mais, o título diz, né, a Didascalia diz, mais centrada na questão do corpo, né, que me parece ser, dentro dessa experiência que o Mateus nos propõe com a linguagem, com o questionamento, né, me parece ser talvez uma das amarras materiais, uma das amarras da presença, né, da consciência daquilo que nos escapa, até porque em algum momento você cita, você fala da presença da morte, que ela está sempre presente ali, né, no reflexo na sombra na parede, né, uma imagem bonita dessa ideia de uma sombra na parede, que te dá um pouco, me lembra muito aqui me lembrei muito do Goulart, alguns poemas do Ferreira Goulart, quando ele tinha consciência da morte na pera, na fruteira, né, bem bonito, assim, como a gente vai lendo aqui e lá alguns elementos. Então, me parece que na carnalidade, na presença da matéria, e aqui no corpo, há um elemento de amarra, de alguma, não diria nem transcendência, mas consciência da finitude e daquilo que pode também nos dar consciência de nós dentro do tempo. Mas tem um elemento interessante nesse fragmento que eu selecionei, ou pelo menos que a mim me chamou a atenção. Eu vou só abrir rapidinho diante de mim, de novo, o poema. Sim, o elemento que me chama a atenção também é esse uso do corpo e da boca, né? Como aquilo que a boca que é a parte do corpo também que beija. O beijo está presente também em vários momentos ao longo do poema, mas também é aquilo que permite falar, né? E 2 bocas aqui se refere claramente também ao ato em si amoroso, que é explicitado, é escrito em algum momento, ou aludido, mas também a ideia de uma fala, né? E de uma fala que ela é muda, essa intermitência entre o que se diz e o que não se diz. E essa presença de 2 bocas é muito interessante, porque se remete também à ideia do casal, me fez pensar também a ideia de língua, e o fato de você, né, dominar também uma ou 2 línguas também. É claro que quando a gente lê, a gente tende a ler nos textos também aquilo que nos fala de nós, né? Mas essa interrogação sobre a possibilidade, primeiro, de se dizer algo, que é uma interrogação muito, muito forte na tradição alemã, né? Essa possibilidade de dizer alguma coisa em tempos sombrios, né? Se há uma boca, como é que eu vou dizer, o que eu posso dizer, né? A partir do silêncio, a partir do silenciamento, na verdade, né? Causado até pelo horror. E, por outro lado, quando eu digo algo, com quais palavras fazê-lo, né? E aí me parece, nesse trecho que eu li, e o que antecede também um pouquinho, há essa interrogação relacionada tanto à materialidade do corpo, que é uma presença constante, até pela própria Hilda Ilst, né, que o Diogo aqui trouxe muito bem,
pelo erotismo, mas ao mesmo tempo eu tendo a ler também uma interrogação da linguagem, né, daquilo que é possível que você expresse através da boca, nesse caso, né, e aqui é uma boca que se reflete com a do outro, né, então até que ponto que a linguagem, ela tem capacidade de ser um espelho para o outro, ou menos, né, um espelho amoroso, um espelho traidor, né, é bem interessante esse jogo que você coloca nesse momento, nessa parte com relação à linguagem, assim, me chamou a atenção. E aí, retomando um pouquinho o que comentou o Diogo agora, na verdade, e me fez pensar também agora, bom, vou falar uma coisa que para você será óbvia, né? Mas essa presença de um questionamento, de um tempo que ele não é só, não, acho que foi a Simone, que não é o tempo só de agora, mas é um tempo que vem vindo, né? Me lembrou também a Bachmann, na própria interrogação do tempo que cai fora do tempo, né? É, algo também muito, é uma das questões que eu queria te colocar como pergunta, mas talvez teremos uma rodada de perguntas. Mas até que ponto também essas leituras que você tem, essa outra forma de escrever, que é a tradução, também alimentam determinadas problemáticas, né? Suas, do hoje e aqui, né? Dentro da sua língua, dentro da sua tradição e dentro também do seu contexto histórico, político, né? Eu vejo um pouco essa ideia de um pêndulo, né? Do sujeito que está dentro e fora do tempo, né? E, enfim, mas esse fragmento especificamente sobre o corpo, acho que traz esses dois elementos, né? Só para resumir. Por um lado, a presença da materialidade, com aquilo que nos revela, tanto da passagem da morte, ao mesmo tempo daquilo que nos faz sentir, nem que seja por um instante, transcendente, né? E por outro lado, a questão da língua, né? Aqui exemplificada pela presença da boca, ela volta várias vezes. Achei muito interessante. Acho que é Simone. Não, antes de fazer a minha leitura, assim, ouvindo, né, isso que você falou da boca, do beijo, né, da língua, eu me lembrei de um poema da Máquina, que é o Gênesis do poema, né, que o poema está exatamente, ele amadurece pendurado no céu da boca, só isso. Então tá, eu vou passar aqui para a leitura da minha parte. Um momento. Bom. G, o amado do amado, novamente espectro. Toda linguagem é crime, maior ou menor. Agarrar. O momento, aquele anterior à fala, anterior ao verbo, à boca, aquele pré-adâmico, se Adão houvesse, tivesse havido, aquele, antes, pré-antes, o momento aquele, antes do bicho e da rocha de Deus, se houvesse o momento aquele em que o tudo e o nada eram irmãos de mãos dadas, e a alegria era ainda projeto, sob as arcadas do futuro. Não há vila natal a qual voltar, o corpo natal, nem parente que ver, nem noite que colher entre as mãos mornas. O que há, o que não se sabe ainda, o que não se sabe e, no procurá-lo, já sem esperança de encontro, gastamos contentes o tecido do tempo, contentes talvez da procura, que basta ou deve bastar. Momento. Lavar da borda em café, da xícara, o lábio amigo, e do prato branco, a mão amiga. Cancelar a parcela de memória, depositada, guardada, escondida, na dobra das horas. Que uma casa, ela é feita, de trapaças contra o tempo. Anular estas xícaras, no irmão predileto do tempo, esquecimento. Apagar os vestígios, reconhecê-lo, vencedor.
Bom, esse é o problema de ler aqui no arquivo, mas acho que eu consegui ler aqui um trecho maravilhoso do livro. Bom, eu queria... eu não tinha pensado exatamente em falar da parte que eu tinha selecionado, mas falar um pouquinho disso, que duas coisas que o Diogo falou, né? Só explicar um pouquinho, que, assim, quando eu falei da voz do João Cabral, né, e da voz da Cecília Meirelles, em nenhum momento, né, eu quis dizer que a voz que eu ouvia era, sobretudo, a voz do Mateus, assim. O que eu acho é que tem de especial nessa voz, que essa voz é capaz de conjugar vozes que são tão conflitantes, né? Isso é uma coisa impressionante. E acho que essas vozes todas aí, eu acho que elas não estão só aí por uma questão de formação, né? Porque todo poeta vai se tornando poeta no confronto com essas outras vozes, né? Incorporando essas outras vozes, em algum momento se deixando anular um pouco por essas outras vozes, né? Em outros momentos, de alguma forma, quase que domando, né, essas vozes. Mas eu acho que tem alguma coisa aí, que acho que a Prisca falou, é que os livros que o Mateus escreveu, né, falar da obra é um pouco, né, estranho, tem um diálogo muito grande com a tradição, né, com os temas da tradição, né, são muitos poetas que em algum momento saltam aqui, né. O Rilke, por exemplo, né, eu acho que está muito presente no livro. E aí a outra coisa que, assim, mais da parte do Diogo, é quando ele fala desse homem semi-participante, né? Isso fez com que eu me remetesse ao Máquina, né? Porque o que é essa máquina de carregar nadas, né? Parece que essa máquina de carregar nadas é o próprio homem, né? Esse homem semi-participante. É isso, é para ficar pensando muito tempo sobre esse livro. Outra coisa, né? Outra coisa que aí já vem um pouco uma lembrança a partir dessa passagem que eu li. Eu acho que tem uma coisa nesse poema, é a questão da urgência, a questão da necessidade, né? Que muda tudo, né? Eu acho assim, isso que o Diogo está falando, tem alguma coisa que já vem vindo, né? Tem as questões sociais, as questões políticas, elas não começam nesse momento, né? Elas trilham um tempo. Mas eu acho que tem que alguma coisa que o Mateus assume com esse poema, que é a necessidade, quer dizer, parece que essa necessidade, né? Essa urgência que explode a máquina. É uma impressão que eu tenho. E você fala isso, nesse trecho que eu acabei de ler, tem isso, né? Quer dizer, tem esse desalento, esse desconforto, essa falta de perspectivas, né? Esse beco sem saída, mas tem alguma coisa aí que... E aí tem a ver com a utopia, né? Que o Diogo falou. É isso. E aí eu não encontrei aqui no arquivo uma das partes mais bonitas, mas aí deixa para a próxima. Se você encontrar depois, dá para ler mais para frente, né? Tá legal. Tá bom. De novo, eu fico sem jeito. Obrigado pelas falas. Uma coisa que eu estava pensando enquanto vocês falavam era essa questão desses ecos, né, desses autores. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim, primeiro como leitor de poesia e também como autor de poesia. E aí eu não, como quase ninguém, né, eu não separo isso. Assim, todo mundo vê isso como coisas juntas, né? E aí eu estava conversando com um amigo, isso não foi agora, já alguns anos atrás. Alguns anos atrás ele me disse que ele via alguma coisa que lembrava vamos ver, a estrutura de escrita de algo do Eliot, nessa questão dos ecos que são tomados, mas que são engolidos, digeridos e saem de outra forma, mas muitos ecos, né?
sei se alguém já viu uma edição comentada do Eliot, do T.S. Eliot, as edições que colocam cada citação, ou cada quase citação, ou quase possível citação de um poema dele, essas notas ficam maiores do que os livros dele. Assim, isso realmente acontece. Então, eu acho que depois que esse meu amigo falou, isso ficou um pouco na minha cabeça. Não sei se eu internalizei depois que ele falou ou se isso já estava presente. Mas existe uma tentativa de trabalhar a partir dessas vozes que são importantes para mim, desse modo que vocês falaram da digestão, né? Então não é pegar aquela voz e colocar ali, mas é engolir aquela voz, trabalhar aquela voz e tirar uma outra coisa, mas de um jeito que ainda seja reconhecível, né? Como vocês falaram. E talvez isso seja o meu caminho, assim, porque quando eu falo que eu nunca decidi, ou poucas vezes na vida, pouquíssimas vezes, decidi escrever um poema. O poema acontece na minha cabeça, mas então o resto do tempo eu passo lendo e como afiando as ferramentas para esse momento em que a poesia chega. E eu falo isso e eu me ouço, pareço muito metafísico, mas eu vejo como uma coisa muito biológica, alguma coisa ali dá um tique no cérebro e o poema acontece, né? Uma coisa biológica, mas de qualquer forma não está sob meu controle. Então, eu passo todo o resto do tempo, que é quase todo o tempo, lendo. Né? Eu já escrevi muitos poemas, hoje em dia eu escrevo poucos, então às vezes eu escrevo 2 poemas por mês, às vezes às vezes eu passo um mês sem escrever, aí tem mês que eu escrevo 10, mas é uma coisa, de modo geral, eu escrevo poucos poemas. O resto do tempo eu estou lendo, só que eu quase que não separo esses 2 momentos, é quase como um contínuo, e a Prisca disse, né, na questão até da tradução também como criação, e a leitura também como criação, eu vejo, né, essas 3 coisas, a tradução, a leitura e a escrita. Então, são modalidades diferentes, mas estão ali. E eu acho que acho que nem se eu quisesse me livrar disso eu conseguiria. É uma coisa que está na estrutura, parece, das coisas, né? E quando o verso aparece, ele aparece já nesses ecos, e aí eu fico nesse movimento. Tem um texto muito bom do Paulo Henrique Brito sobre teoria da tradução, e ele fala da escrita própria e da tradução como movimentos em direção ao original ou para longe do original. E ele vai brincando com isso. E eu acho que a minha escrita acaba partindo desses opostos, mais uma vez, e tentando me aproximar e me afastar dessas vozes. Eu acho que é uma coisa que tá ali, não sei se, mais uma vez, eu não sei se esse meu amigo incutiu isso na minha cabeça ou se isso já estava ali. Mas é interessante pensar, ouvir agora a fala dos 3 e ver que isso aparece de alguma forma nas 3 leituras, né? Ninguém aqui conversou entre si, né? Vocês 3 não conversaram entre si. Então é interessante ver isso, assim, e me coloca para pensar de um jeito muito positivo. Assim. Fiquei pensando aqui que cada um de nós, quer dizer, quando faz poesia, é tradutor também, né? É tradutor também daquilo que a gente leu, né? Escrever poesia é um trabalho tradutório também, nesse sentido, né? Fiquei pensando também, enquanto te ouvia, Matheus, que de alguma forma é aquilo que é a experiência da escrita. É claro que ela é individual, a modalidade como a poesia vem, né? Você relatou aqui, mas é claro que parece que é esse diálogo constante com aqueles os nossos contemporâneos, que são os que estão conosco agora, mas Dante é meu contemporâneo, por exemplo, né? Então, o diálogo que a gente entretém com aqueles que estão ali do nosso lado. Outro dia eu escutei uma live do Tarso, que eu acho que está aqui, ele estava falando isso, né? Que estava com a biblioteca linda atrás dele,
dizendo que ele, dependendo dos dias, né, ele pode colocar em diálogo os contemporâneos que já não estão mais aqui, né? E é isso, eu acho que a gente também faz parte desse diálogo que às vezes ele vem tardiamente com alguns, né, com alguns autores, outras vezes, por alguma razão, eles estão perto de nós desde o início daquilo que seria a formação estética, sensível para o mundo, né, e de alguma forma voltam, né, aqui já foi citado muitas vezes o Eliot, por exemplo, que parece ser também uma presença muito marcante, né, eu trouxe um pouco os alemães por saber do seu percurso, né? E por serem próximos também de algo que me é caro, mas é claro que esses nossos contemporâneos que dialogam com a gente, percebo que você se pergunta sobre essas vozes, né, que estão aí, mas eu acho que a impressão que eu, como escritora, como autora, como poeta, é que é um pouco isso, quer dizer, o tempo inteiro a gente está dialogando com alguém, até porque muitas vezes estamos sozinhos nesse trabalho, né? O trabalho literário é essencialmente eu diante de uma tela, um papel, e aí há uma forma de convocar, até de forma ritual, algumas dessas vozes contigo, né? E esse é o trabalho bonito, da uma certa comunhão. Eu acho que o texto acaba revelando isso em alguns momentos, mas revela de uma forma também dialógica com o leitor. Quer dizer, eu tendo a ver também no seu texto determinados arquivos que são meus, né, de uma forma ou de outra. Isso também é bonito, porque faz o texto crescer, né, faz o texto viajar de outra maneira para quem o recebe. E, de qualquer forma, não deixa de revelar a riqueza, né, das camadas que você coloca aí, né, isso é muito interessante. O que eu estava pensando também a partir disso é que nesses ecos, nessas vozes de autores vivos ou não, mas que são contemporâneos, como a Prisca disse, que eu tento, pelo menos conscientemente, fazer um trabalho em poesia que não coloque isso como impedimento ou como algo sem o qual não se lê. Então eu quero que essas vozes todas estejam ali, mas que mesmo o leitor que não conhece aquelas vozes tenha acesso ao poema ou a estruturas do poema, a camadas do poema. E isso é um pouco uma obsessão minha. Tentar não limitar, não circular o poema e só entre quem leu isso, mas trazer essas vozes, tê-las ali, né, e tentar, nessa digestão que eu comentei, na antropofagia, de alguma forma também, tornar isso não dependente daquela fonte, né, e é pelo menos um esforço, assim, é pelo menos o que eu tento. E aí, mais uma coisa que eu pensei nessa questão dos contemporâneos mortos e vivos, uma coisa que eu tento também é ler de tudo, absolutamente. Então, poetas do ano 1100, 1200, poetas que nasceram em 1995, em 2000, e trazer todas essas vozes no caos mesmo, trazer elas juntas e ler um poeta de 1400 e pouco, ler uma de 1920, uma de 1990, outra de 1500, e trazer e uma leitura depois da outra, parece que isso na nossa cabeça vai sedimentando os autores de forma diferente, né? Então, ler Hilda Hilst e depois ler Lígia Fagundes Telles, você já lê outra Fagundes Telles, e depois você lê o Eliot, você já lê um outro Eliot, e assim vai na vida, né? Esse é o percurso da vida como leitor. E eu tento fazer as leituras, eu me coloco como obrigação quase do fazer poético, me expor ou me colocar ali na leitura de autores absolutamente diversos. E principalmente dos que não têm nada a ver com o que eu escrevo. Isso é uma coisa muito importante para mim. Então, aqueles poetas que a pessoa lê e vai pensar isso não tem nada a ver com o Mateus, é mais fácil que eu leia isso do que eu leia os que talvez tenham alguma proximidade, né? Porque o texto alheio, não só alheio porque é da outra pessoa, mas alheio porque é uma alteridade quase que absoluta, ele nos coloca em xeque. Mais uma vez, essa questão de sempre se colocar em xeque. Ele coloca, como assim, tudo que eu vim escrevendo e agora vem essa pessoa escreve isso? E isso é muito produtivo. Você fica, como assim? Agora eu preciso escrever diferente porque essa pessoa escreve assim. E aí ela te impulsiona adiante. Então,
é uma coisa quase obsessiva, essa minha tentativa de procurar poetas muito diferentes do que eu falo, que escrevem coisas muito diferentes das que eu escrevo, e tentar, e cronologicamente também, e tentar trazer e digerir essas vozes para uma coisa minha, né? Então, acho que é um pouco o movimento, assim, essa é a parte um pouco mais consciente, né, do trabalho, porque eu disse que a escrita em si quase sempre eu escrevo o poema de uma vez, eu raramente escrevo pedaços, quase sempre escrevo em 5 minutos, em 10 minutos de uma vez, e sem decidir escrever. E só que então, essa é a parte que eu não controlo muito. E aí depois eu tenho um trabalho de alteração que é quase maníaco também, que eu fico alterando por anos. Mas essa primeira escrita é de uma vez. E eu acho que isso aparece um pouco aí, né? Não sei se. Acho que era por enquanto o que eu queria falar agora. A gente. É, só colocar uma coisa dessa questão, Matheus, também, é que eu tinha comentado das epígrafes, né? Nas epígrafes chama atenção que você coloca o trecho, né? A epígrafe, você coloca o trecho do poema que você está trabalhando, do texto, o nome do autor, e se eu não estiver enganado, você coloca o ano da obra, né? E aí já chama muita atenção essa colocação logo de cara, que você vê essas temporalidades distintas, essas dicções distintas. Então já cria uma expectativa na gente que está lendo de que esses autores vão estar ali, né, no corpo, né, do poema. Só que da maneira que você faz disso que você acabou de escrever, ela não é gritante, não é evidente e não é mera citação. Isso que a Simone falou, acho que essa palavra é bastante precisa, essa conjunção, né, que você vai fazendo entre essa sua constelação de autores, poetas, poemas, e ela parece, na verdade, isso me chamou a atenção de forma muito sutil, né, do sentido, eu acho que é acertado isso que você falou, né, de que essas influências, ou influência não, conjunções, né, da maneira que você sabe que se faz uma apropriação muito particular, esse trabalho de deglutição. Ela aparece de uma forma muito sutil e, de fato, quem não tem acesso a esses autores não vai perder o poema. Quem tiver o acesso a esses autores cria uma cumplicidade entre você e o leitor de uma outra esfera que é a da leitura compartilhada. Né? E não significando isso que, por exemplo, do que eu encontrei ali foi o que eu li ou que outra pessoa leu, mas é algo que dá uma vitalidade para essas leituras. Né? De repente, eu ver Cabral aqui no seu texto me dá um outro Cabral, não me dá o Cabral lá, o que eu li, me apresenta um outro. E assim, uma referência que você falou agora, e eu esqueci, que eu anotei bastante coisa disso, do Eliot, né? Que ele está aqui na questão da terra devastada, do país devastado, do corpo devastado, do amor devastado, só que a maneira que você vai trabalhando aqui dentro dessa chave da utopia que eu comentei, é uma terra devastada, mas ainda é uma terra. E por ser terra, ela tem possibilidade de fertilidade. Foi daí que eu me veio esse insight da utopia, que está devastada, está aniquilada por N motivos, mas ela ainda é terra, ainda é natureza e ainda tem esse poder de transformação ali, que depende do trabalho, que depende dessas mãos, começa por esse par de pé, mas que pode se multiplicar. Então, eu acho que esses ecos, ou eu poderia dizer também ressonância, né, dessas vozes que invade a gente, né, que toma conta, ela participa no seu poema, mas de uma maneira muito sutil, muito original, e que tem essas camadas de leitura, esses planos, né, e devolve outros autores para a gente, mesmo que eles sejam conhecidíssimos. Essa que é o grande trabalho que você fez aí, te parabenizo por conseguir trabalhar da linguagem dessa forma,
de trazer esses autores, de devolver essas leituras e apresentar, reapresentar esses novos velhos poetas. Acho que por enquanto é isso. Só pegando aqui, eu estava me lembrando exatamente disso, né? Quer dizer, porque o começo do poema é uma espécie é uma cadência, né? É uma cadência no sentido de que é uma reapropriação da linguagem, né? E aí são pés, mas esses pés convocam outros pés, isso que você estava falando. Aparecem outros pés, acho que é logo no começo do poema, né? Bem no comecinho. Bem no comecinho, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, e acho que isso se articula também com a alteridade, né? Quer dizer, que tem quando eu falei dessa história para dentro do amor e para fora do amor, né? A violência, a impossibilidade de se identificar com o outro, né? E aí me parece que tem essa ideia da poesia como um coletivo, né? Uma coletividade de vozes, assim, que eu acho muito interessante. É interessante que isso, bom, para quem está aí assistindo, o livro começa quase com a linguagem textualmente voltando, né? Então é como se ela fosse uma engrenagem que volta a girar, né? E é engraçado que isso tem alguns níveis, assim, né? Porque depois que eu terminei a Máquina, apesar da Máquina ter saído em 2017, e aí saiu um livro em 2018, o Poemas em Torno do Chão, esse Poemas em Torno do Chão ele foi escrito depois do Mesmo que Seja a Noite. Então, assim, veio Máquina e Mesmo que Seja a Noite. E depois que eu terminei a Máquina, eu fiquei realmente... Até aquele momento eu nunca tinha ficado, assim, 3 semanas sem escrever um poema. E dessa vez eu fiquei, depois de terminar a Máquina, 11 meses, quase um ano sem escrever nada. E eu já estava na minha cabeça, bom, sem grandes dramas, sem... É isso, foi um bom momento, passou. E então essa escrita que retorna no início do Mesmo que Seja a Noite é a minha escrita retornando realmente. Então é como uma amiga, a Lívia Betges, que está assistindo, comenta que esse livro é muito tátil, né? Então nesse primeiro momento eu estou realmente tateando a linguagem, ver em que pé ela está, como ela vai daqui em diante, o que ela já não é em relação à linguagem da máquina. Então tem esses níveis que aparecem ali nesse retomar da linguagem. E aí a linguagem vai percorrendo esses temas, né, quase esses tópicos, né, das sessões, e existe, como a Simone comentou, essa implosão, né, em algum momento. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa específica, senão eu vou dar mais um recado e vou ler os 2 últimos poemas do livro, que tem a ver com isso que a Simone falou, e aí a gente poderia encerrar, a menos que vocês tenham alguma coisa que vocês pensaram. Matheus, Uhum. vou me permitir aqui, eu acho que dos poemas que a gente leu, agora a gente retomando esse começo, eu poderia ler o segundo fragmento? Então vamos lá. Eu queria concluir, Diogo, antes, depois conclui. de você, a parte que eu não li. Tá bom. Então, a primeira sessão, né, a sessão A linguagem retorna. Ter em mãos ferramentas, martelo, alicate, não saber mais habitar país alerta, nem obrar-lhe grandes obras, multiplicar-lhes pés, nem frequentar suas lições de pedra nem d'água. Enferrujada a garganta de prata, em cobre, estanho, estanho e cobre. Em nada a prata suposta, em tudo a mudez dos minérios. Nossos pais e herdeiros últimos. Que herdem tarde, que as mãos reaprendam suas ferramentas e as frequente. O poema ainda é viva ainda. Ontem prata, hoje estanho, amanhã promessa de fruto novo. Bom também, fruto que reintegre e não expulse quem já não teria onde ir. E, Matheus, eu li, na verdade, o segundo e o terceiro trecho. Eu roubei aqui porque eu lembrei de uma coisa que você faz,
que tem esse ontem prata, hoje estanho, e você interrompe bem no amanhã, como se desse uma suspensão. Só que quando você retoma no próximo fragmento, aí vem essa promessa. E isso é de uma beleza incrível. É muito bonito. Bom. Pouco ou nada sobra do que irreversivelmente se é, para aquecer entre as mãos. Mas há o horizonte gargalhando em vermelho e a brisa fazendo cócegas nas folhas, e umas mãos dadas, e depois do tempo que se rouba ao tempo, quando mais nada houver, houve, basta esse contento, basta o que houve e se perdeu no vento. Bom, obrigado de novo pelas leituras, gente. Acho que a conversa vai continuar muito pelos próximos dias, semanas, espero que anos entre a gente. E também quem estiver assistindo depois enfim, depois das leituras, apareçam, me contem suas impressões. Eu queria, deixa eu ver aqui o que eu anotei para não esquecer. Ah, tá. Eu queria só terminar relembrando que o livro está à venda. Bom, ele está à venda sempre, mas ele está na pré-venda até o sábado que vem. Então é muito importante que quem se interessou pelo livro, que compre antes do sábado que vem, do dia 1º de agosto, porque essa venda até o dia 1º é o que banca toda a impressão, 100% da impressão do livro. Então é bem importante isso. O frete é grátis para todo o Brasil e o livro vocês encontram no site da Corsário Satã. Só colocar ali no Google Editora Corsário Satã, entrar no site e já está na página inicial. Ou quem não se dá muito bem com compra online, venda online, me manda um inbox, ou manda um inbox ou para mim ou para Corsário Satã no Facebook, e pede a conta do editor, e aí você pode fazer o depósito. Bom, então, para finalizar, primeiro agradecer de novo a presença dos três e agradecer quem está aí ouvindo. Aqui a gente já está em 1h35 minutos, passou bem rápido. Eu vou ler os 2 últimos poemas do livro e aí depois disso eu já encerro. E é isso, obrigado, 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 1000 vezes, obrigado. Os 2 poemas, como eu falei, são os últimos. Escapa, dedos roçam fitas sedosas, normalidade escapa e sentidos próprios e dados evolam, vapor morno, cascas sobram, carcaças, sentido, normalidade, véu desliza, cortina sobe, resta sob o holofote, o absurdo ou que essa palavra encobre, o cão em caça tornado, o cão em caça tornado, escapa, dedos roçam fitas sedosas, normalidade, fita prestes, romper. 2.877 palavras, 2.879 palavras, 2.881 palavras, e nenhuma que anule a morte. Chega.